TV Informe. Oferecimento Coité Camisetas, máscaras personalizadas e fardamentos em geral. WhatsApp 75991559072. Rancho Girassol, Pizzaria Delivery. Disque Pizza. WhatsApp 75992390196. Borracharia do Galego, pneus novos e usados, rodas de liga leve e muito mais. Fone Zap 75991577296. Olá, como vai? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos assistindo neste momento, conectado com a TV Informe no programa Pauta Aberta. E vamos às principais notícias e destaques desta semana. Bahia, Rui Costa sanciona projeto de lei do selo Made in Bahia, indicado pelo deputado estadual Alex da Piatã. Terremoto de 4,6 de magnitude é registrado na Bahia. Eleições 2020. TSE amplia horário de votação em 1 hora e eleitores irão às urnas das 7 às 17 horas. E no quadro Eleições 2020, presidente do Poder Legislativo de Coité, Hernandes de Tó, dá declaração sobre a política coitense e sua trajetória na Câmara de Vereadores. Política regional. PT oficializa Osni Cardoso como pré-candidato a prefeito de Serrinha. No nosso quadro Giro Empresarial, Dr. Fagner Ramos e seu pai Francisco Apolônio são os nossos convidados especiais. Utilidade pública. Prorrogação do auxílio emergencial será anunciada nesta terça-feira. E no quadro Faz a Diferença, Henrique da UAT UNEB Coité conta as experiências desenvolvidas na Universidade Aberta da Terceira Idade. Política coitense. Confira as agendas de campanhas dos pré-candidatos a prefeitos de Conceição do Coité. Pauta Aberta. Oferecimento Concrecerto. Concreto pronto, locação de bomba, serviços de concretagem. Vistoria na obra. Telefone 759-8342-8085. Plastisag. Indústria de embalagens em geral. Sacolas, sacos, tudo para sua embalagem. Telefone 753218-5066. Visite nosso site www.plastisag.com.br. E uma ótima notícia para a cadeia produtiva do estado da Bahia. O governador Rui Costa sancionou a lei, que institui o projeto Selo Made in Bahia. Esse projeto de lei é de autoria do deputado estadual Alex da Piatã, líder do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia. Valorizar produtos fabricados em solo baiano, bem como atestar a qualidade do que é fabricado no estado, é o grande objetivo do projeto. E de acordo com o Alex da Piatã, que é economista, os produtos que já são respeitados graças às suas qualidades serão ainda mais valorizados. O grupo Business Bahia tem encabeçado uma campanha que vai de consonância à lei agora promulgada. E aí nosso setor produtivo vai poder escoar mais ainda seus produtos com esse selo especial, Selo Made in Bahia. Moradores de várias cidades do estado, como Castro Alves, São Miguel das Matas e Santo Antônio de Jesus, também no Recôncavo Baiano, relataram o impacto do terremoto. Em Salvador, os tremores também foram sentidos. Não há registro de feridos. No site do Centro de Sismologia da USP, Universidade de São Paulo, constam 2 registros de terremotos nas regiões de Amargosa e São Miguel das Matas, com magnitude de 4,2 e 3,7 respectivamente. E de acordo com a Defesa Civil Estadual, a Prefeitura de São Miguel das Matas está fazendo o levantamento das casas que foram afetadas com rachaduras por causa do tremor de terra. Até a tarde de domingo, mais de 50 casas na zona rural tiveram rachaduras detectadas. E uma boa notícia aí referente às eleições de 2020 é que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Barroso, decidiu ampliar o horário de votação nas eleições municipais em 1 hora por conta da pandemia da Covid-19. A intenção é garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e tentar reduzir as possibilidades de aglomeração nos locais de votação. Com isso, os quase 148 milhões de eleitores aptos a participar do pleito irão às urnas de 7 horas da manhã às 17 horas da tarde, considerando aí o horário local. O TSE também definiu que haverá horário de votação preferencial de 7 horas às 10 horas para pessoas acima de 60 anos que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus.
É o TSE preocupado com a saúde do eleitor brasileiro, para que cada um de nós possamos votar com segurança. E agora vamos conferir o quadro Eleições 2020, que tem como convidado o presidente do Poder Legislativo, vereador Hernandes de Tó, que contou como está sendo a gestão da Câmara de Vereadores nesse tempo de pandemia, sua experiência de 2 anos à frente da Câmara, política, projetos e eleições 2020. Eleito em 2016 com 1.262 votos pelo PSD, Hernandes de Tó ocupa a 8ª cadeira na Câmara de Vereadores, onde atualmente também desenvolve o cargo de presidente do Poder Legislativo. Hoje está afiliado ao PSC. Presidente Hernandes de Tó, seja bem-vindo ao nosso programa Pauta Aberta, ao nosso quadro Eleições 2020. A gente tem acompanhado sua trajetória aqui na Câmara de Vereadores, sobretudo ao longo desses 2 anos como presidente. E como é que tem sido essa experiência nova, primeiro mandato? Conta pra gente. Saudação a todos que acompanham este programa novo, mas que vem com boas repercussões. Isso é bom, parabéns pelo trabalho de vocês e a abertura para que a sociedade possa estar acompanhando as posições dos candidatos a respeito do município de Conceição do Coité e região. O que é que a gente pode dizer? Para mim é uma satisfação poder estar aqui neste programa, socializando com os coitaenses as posições do vereador que vos fala, do vereador Hernandes de Tó, presidente dessa casa, da Casa Legislativa. Eu vejo que nós estamos numa reflexão bastante interessante na construção de uma Coité melhor. E com isso a gente veio trazendo a reflexão de que é preciso produzir resultados para o bem do nosso município. E nisso a gente apresentou vários projetos, indicações, em uma vertente de que o povo é que nos avalia. E este povo quer resultado. E é por isso que a gente está aqui lutando por este povo, divergindo às vezes com algumas vertentes, porque eu acho que o vereador ele tem que ser eleito para legislar em prol do povo. Eu acho em prol da nossa população e não em prol de bandeiras que em algum momento vêm em dissintonia com o que é positivo para a sociedade. Eu acho que o vereador é eleito pelo povo para defender e representar o povo. E é nisso que eu persisto e é isso que eu defendo. Lembrando que é daqui da Câmara de Vereadores que saem as leis que, de fato, mudam, impactam a vida de cada cidadão coitense. Alguns projetos se destacam na sua gestão. Recentemente teve a questão da Bolsa Alimentação, que teve muita polêmica. Então, para a gente começar a falar sobre esses projetos, do atual para os demais que se destacam da sua indicação aí. Olha, o mais recente que está em evidência, na verdade ainda está em evidência, é a discussão acerca do projeto do Bolsa Alimentação para as crianças da rede municipal. Esse projeto já foi realmente bastante discutido na rede social, aqui também na Casa Legislativa. O projeto foi aprovado, um projeto de minha autoria, e foi aprovado nessa casa por maioria absoluta. E, na realidade, o projeto foi vetado pelo gestor municipal e a gente consegue perceber que eu respeito a posição do gestor, porque ele é gestor, mas discordo, porque não é um projeto que tem bandeira partidária e que atinge 1 ou 2 crianças de um lado A ao lado B. É um projeto para todas as crianças da rede municipal de Conceição do Coité, que estejam em situação de vulnerabilidade. Então eu vejo que esse projeto, eu até então não vejo por que não aplicar na prática. E vou aproveitar e socializar, que no fundo, a continuidade desse projeto ele vai significar o cuidado das nossas crianças. Eu vou aproveitar e ler um inciso do projeto para que fique claro. Nós temos um artigo do projeto que ele fala assim, os valores serão transferidos pela Prefeitura Municipal a pessoas responsáveis pelo estudante por qualquer meio de pagamento disponível, conforme a regulamentação desta lei. Para o cumprimento desta lei, o Poder Executivo utilizará os recursos não utilizados decorrente da suspensão das aulas, além de outras fontes. Ou seja, o gestor tem um recurso aberto para isso. Desde os recursos ligados à educação a recursos de fonte própria. Outros projetos que se destacam no seu mandato? Antes da pandemia praticamente gerar uma repercussão ampla, nós colocamos a indicação para suspender as aulas lá atrás. Tivemos um cuidado nesse sentido.
Eu coloquei, antes do gestor suspender as aulas, como vereador, a gente colocou a indicação, porque vimos que a pandemia existia e que precisava naquele momento acelerar. Colocamos também a indicação para que o gestor pudesse comprar testes rápidos o quanto antes, para acelerar o teste da população do consórcio do Coité, para buscar, assim, também agilizar o combate do Covid-19 em nosso município. Eu tenho indicação de minha autoria, que eu, inclusive, no passado, coloquei até um cascalho na Avenida Luiz Eduardo. E nós colocamos várias indicações sobre isso. Mas uma recente foi essa, 2020. A indicação do vereador Hernando de Tó indica ao prefeito municipal a recuperação da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Mas ainda de maneira muito rápida, nós colocamos indicação de várias, eu vou dizer assim, de várias quadras poliesportivas no nosso município. Mas uma delas eu chamo a atenção, que foi da Cidade Jardim, que a gente colocou, porque eu acho que é um bairro muito simples. Simples eu falo, de pessoas humildes, pessoas do bem, e que merece os nossos jovens mais oportunidade de lazer, de emprego, para que estes possam também estar distante da criminalidade. Então, nós precisamos de políticas públicas. Colocamos também a praça do Distrito de Mandiaçu. Essa indicação é nossa. Distrito de Mandiaçu é uma indicação que nós colocamos, cobrando para aquela comunidade, onde eu nasci ali próximo, pessoas do bem, que eu tenho muito carinho e respeito. O mercado municipal, houve uma indicação nossa da questão da reforma do mercado municipal. Colocamos também uma indicação da Praça do Cruzeiro, do bairro do Cruzeiro, local onde eu moro ali hoje, tenho muito carinho, inclusive não só da praça, mas também da Escola Ana Rios, da quadra poliesportiva. Então, assim, nós estamos reivindicando ações para aquele bairro, para aquela comunidade e na realidade, Jaqueira nós também cobramos, inclusive tem um vídeo nosso na Jaqueira, naquela parte de pavimentação próxima à quadra. Então, assim, enfim, como vereador, eu venho fazendo o meu papel. O seu mandato é participativo, democrático e prático. Eu tenho um acesso muito forte à população, muitas pessoas trazem até a mim problemas sociais com o Consórcio do Coité, e eu tenho essa obrigação de tornar a minha voz a voz dessas pessoas. E é esse o papel do vereador. Concordo plenamente. Então eu vou continuar fazendo isso, porque é isso que eu defendo. Nós estamos agora em uma pré-candidatura a vereador. Eu exerço o mandato de vereador e estou pré-candidato para as próximas eleições. E na realidade, o meu formato é este. Minha proposta, os meus projetos para a construção do Coité é continuar representando bem esta população. Eleições 2020 em Conceição do Coité, o vereador Hernandes de Tó caminha aí marchando com o pré-candidato Marcelo Araújo? Isso. Eu já tenho isso não é uma questão de hoje, porque fique claro, as pessoas não têm que entender isso. Nós já tivemos uma posição há aproximadamente 2 anos e meio, que não iríamos continuar seguindo a filosofia do gestor atual, por várias situações, entendeu? Primeiro porque, na realidade, o projeto vendido foi muito bonito, mas o projeto praticado não se concretizou a beleza do projeto vendido. Então o vereador saiu da base do governo, quando era afiliado ao PSD, por conta de insatisfações, por conta de muitas divergências, justamente por esse modo de pensar? Também. Por exemplo, lá atrás, as pessoas têm que compreender que Hernandes de Tó não divergiu de Assis unicamente por conta do processo da Câmara de Vereadores de Coité. Nós vimos com divergência de Assis a longa data, desde praticamente do início do nosso mandato. Mas divergências aceitáveis, mas continuando, discordando quando precisava discordar. Por exemplo, se vocês analisarem, no centro de abastecimento, o vereador Lindineuza apresentou um requerimento de publicidade da despesa. Naquele momento, lá atrás, há mais de 3 anos, eu votei no requerimento do vereador Lindineuza. E fui criticado pela base do governo e por, na realidade, cidadãos ligados ao governo que eu não deveria votar. Mas a pergunta é, qual era o problema de eu votar num requerimento que publicize o que já é público? Nenhum problema disso. Então, essa é a vertente do vereador Hernandes de Tó. Eu hoje defendo muito mais Coité. Eu defendo menos cores. A nossa cor tem que ser Conceição do Coité, tem que ser as nossas crianças, tem que ser os coitéenses. E então, por que o Marcelo Araújo deve ser prefeito de Conceição do Coité, aí com seu apoio, já que o vereador acaba de declarar, na verdade é público, notório, o seu apoio ao pré-candidato a prefeito, Marcelo Araújo? Olha, eu costumo muito apostar no novo. Eu apostei no novo com a Assis lá atrás. Eu votei em Assis. Os coitéenses sabem disso. E eu não tenho nenhum problema em expor isso. Nós votamos com a Assis porque a Assis vinha com o novo, com a roupagem que poderia ser melhor. Você entendeu?
E, até certo ponto, o Assis produziu. Mas eu acho que já está na hora de dar oportunidade ao outro. Eu vejo que eu defendo muito a alternância de poder como sendo uma ferramenta democrática de socialização e transformação social. Se nós que discordávamos disso lá atrás, hoje queremos eternizar um outro grupo no poder, o que é que nós fazemos de diferente? É incontestável a capacidade de gestão de Marcelo no que diz respeito à parte gerencial, empresarial. É um empresário coitense, se não um dos mais bem-sucedidos da região cinzaleira. É alguém que é aberto ao mundo. Isso aqui é fato. Para mim, Marcelo é um projeto novo para Coité. Entendeu? É um projeto novo, é um projeto que a gente espera que seja melhor do que o que está aí. Para mim, o que está aí já fez a parte dele. Não estou aqui para dizer que ele não fez nada, não. Inclusive, discordo dessa filosofia. Entendeu? Mas poderia ser feito muito mais. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência que nós precisamos de políticos mais mente aberta, menos paixão e mais razão. Então, nobre presidente Hernandes, 3 perguntas antes da gente encerrar nosso bate-papo. A primeira, quem é Hernandes de Thor? A segunda, qual o seu sonho para a Conceição do Coité? E o quanto que essa experiência enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, acrescentou em sua vida? Olha, meu nobre, mais uma vez eu parabenizo a atuação de vocês, o trabalho. E dizer assim, quem é Hernandes? Hernandes é um menino simples, filho de seu Tó e Dona Dega, nascido na Fazenda Sítio, região de Mandiaçu, entendeu? Mas me criei parte na Rua Carlos Gomes, Rua da Bebê chamado, e eu resido hoje no bairro do Cruzeiro, próximo à rodoviária. Então assim, esse é o Hernandes, eu sou assistente social de formação e estou me especializando em gestão pública. Tenho uma vida de trabalho desde a minha infância. Por sinal, me tornei conselheiro tutelar em Conceição do Coité, também no ano 2010. Atuei com 3 anos como conselheiro tutelar. Eu tenho envolvimento nos movimentos sociais, na Igreja Católica, e tenho muita simpatia, na realidade, por aqueles que sonham por uma cidade melhor. Essa é a minha vertente. Desde a minha infância, a gente tem um olhar sempre nessa linha. Eu penso que o Hernandes quer continuar sendo Hernandes. Então, muitas coisas da política eu tento não absorver, porque eu vejo que a política vai passar um dia, seja daqui a 4, daqui a 8, eu vou deixar de ser político, exercer mandato político. Mas o Hernandes não, eu quero sempre prevalecer, porque eu gosto muito de mim. Eu tenho muito a aprender, mas eu venho aprendendo muito na vida. E se eu fosse hoje me avaliar, eu gostaria de continuar como eu sou. Eu não quero mudar por conta da política, entendeu? Eu quero continuar brincando bola com os meninos lá, quero andar, quero vender farinha, não tem problema nenhum, que eu gosto. E isso é a minha vida. E eu vejo que isso é bastante importante na minha vida. Eu prefiro ser feliz, eu não tenho ganância por dinheiro. É tanto que eu estudo, mas não quero morar fora de Coité, nunca tive essa filosofia. Porque eu nasci e me criei aqui. Inclusive, penso voltar, se for o caso, até morar um pouquinho na rocinha onde eu nasci. Eu penso que eu sempre busco a felicidade. Então eu nasci para ser feliz. E o que me faz feliz, mesmo simplesinho, jogando bola na Jaqueira, jogando bola na Cidade Jardim, jogando bola no bairro do Cruzeiro com os meninos, jogando bola lá na mansão, onde quer que seja, eu acho que isso é o que me faz feliz, lá no sítio, é isso que eu penso. E eu quero continuar esse Hernandes. Esse aqui é o Hernandes. O que é que eu desejo para Coité? Então, meu sonho para Coité é uma cidade mais próspera. Coité foi sempre uma cidade próspera na região. E eu não sei se eu estou errado, porque eu vejo que eu não estou errado, porque os dados apontam isso. Coité deixou de ser próspero nos últimos 7, 8 anos. Entendeu? Nós éramos uma cidade que nós crescíamos mais do que as cidades da nossa região. Coité tinha um crescimento maior, isso aqui é incontestável. E, infelizmente, nos últimos anos nós estagnamos isso. Nós estagnamos e vemos outras cidades vizinhas a nós terem um crescimento maior do que nós. Independente da crise econômica. Exatamente, porque assim não, porque o crescimento, o que é que a gente pode analisar? Como assistente social, nós tivemos um crescimento bem menor por conta da crise econômica no geral. Só que, quando a gente avalia isso, mesmo esse crescimento menor, as cidades ao redor de nós conseguiram ter um crescimento maior do que o nosso. Entendeu? É como se fosse assim, nós enquanto Conceição do Coité, porque eu sou muito avaliativo, então nós pegamos o território de Cinzal, a cidade do território de Cinzal, e a gente avalia Coité, por exemplo, há 10 anos atrás, nós tínhamos posições melhores do que tantas outras cidades. E hoje nós avaliamos e nós perdemos muitas posições neste ranking do território.
Então a crise não só foi para Coité, a crise foi para outras cidades também. Nós tivemos dificuldades em lidar com a crise. Isso aqui não tem como negar, gente. Porque nós, no momento de crise, eu vou dizer assim, tivemos ações que tiveram menos exitosas do que outros municípios que estão ao nosso redor, inclusive mais pobres do que nós. Então essa aqui é a verdade. Então eu prefiro que Coité volte a ser a cidade, vou dizer, industrial, a cidade do comércio, a cidade forte do território de Cinzal. A cidade a cidade dos olhos, onde todo mundo via Coité como Coité, 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 Coité. E hoje nós vemos um pouco isso sendo, eu vou dizer assim, reduzido, não tem como negar. Isso é verdade. Então por isso eu desejo que Coité volte a ser uma cidade referência no crescimento da nossa região. E eu penso que para isso nós precisamos de gestores que tenham um olhar semelhante, um olhar macro para a concessão do Coité, um olhar que a gente pense em trazer empresas para a concessão do Coité, um olhar onde a gente possa oferecer mais oportunidade para os nossos jovens, um olhar onde o esporte e o lazer seja a prioridade, um olhar onde a gente olhe para a Pampulha e veja algumas transformações, olhe para a Mansão, olhe para a Moura da Caixa, olhe para a Cidade Jardim, olhe para o nosso povo e diga realmente a transformação está acontecendo. E essa transformação hoje acontece de maneira muito lenta, quando acontece. A realidade é essa. Então, o que é que me faz refletir como presidente da Câmara, como vereador, como membro do Poder Legislativo? Para mim foi uma grande aprendizagem. Está sendo uma grande aprendizagem. Olha, ninguém conhece aquilo que você não lidou com isso. Quando você não lida, você não conhece, você acha que sabe. Mas só tocando, só participando, só fazendo parte, só sendo parte, a gente consegue ver. E eu aqui aprendi muito. Tem muitas coisas que se julgam sobre o Poder Legislativo que não é verdade. Não sobre mim não, mas sobre outros vereadores também. Tem que ser franco. E eu vejo que, assim, nós estamos aqui para não passar em branco. Se hoje eu deixasse de ser vereador, eu não teria nenhum arrependimento. Eu já fiz o que deveria ser feito. Eu fiz a minha parte. Você entendeu? Está com consciência. Então eu tenho a consciência limpa que eu fiz o que deveria ser feito. Quando discordei, na realidade, quando precisava discordar. Quando até mesmo enfrentei alguns tidos como maiores do que eu, quando precisava enfrentar. Quando também, humildemente, eu vou dizer assim, baixei a cabeça e aceitei quando precisava aceitar. Tive a humildade de perceber que precisava recuar. Então, eu recuei algumas vezes aqui também. Então, dorme com sono. Então, eu durmo tranquilo, porque o que eu fiz aqui eu faria tudo de novo. Entendeu? Essa é a minha percepção. Mais uma vez, eu agradeço aí o trabalho de vocês e parabenizo. E vamos para frente, porque Coité precisa melhorar ainda mais. Esse é o meu sonho, ver Coité ainda melhor. A gente agradece ao presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Coité por ter nos recebido aqui no Poder Legislativo, diretamente do plenário Armando Ramos, para esse bate-papo para o quadro Eleições 2020. E na política regional, indo ali para a Serrinha, a 30 quilômetros de Conceição do Coité, o deputado estadual Osni Cardoso, do Partido dos Trabalhadores, foi confirmado como pré-candidato a prefeito de Serrinha. A escolha se deu após Lucas Chicabano desistir de disputar o pleito. É o empresário Vardinho Serra, que chegou a ser aventado para encabeçar a chapa majoritária, deverá ficar com a vaga de vice. Segundo Osni Cardoso, caso seja eleito, sua gestão manterá a linha petista de incluir a participação popular nas decisões da prefeitura. Osni Cardoso disse, abre aspas, estamos conversando com as comunidades desde o início do ano e montando em cima das necessidades de cada localidade o nosso programa de governo participativo. As ações da gestão serão executadas após diálogo com a sociedade. Não se governa sem ouvir o povo. Fecha aspas. Osni Cardoso foi prefeito de Serrinha por 2 mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Foi eleito para a Assembleia Legislativa com 43.262 votos em 2018. E agora vamos conhecer um pouco das ideias empresariais no quadro Giro Empresarial, que a gente tem como entrevistado essa semana os gestores da Plastisag, uma empresa referência na Bahia na área de plásticos, reciclagem, consciência ambiental e gestão empresarial. Confira agora. Nosso quadro Giro Empresarial está aqui na empresa Plastisag em Salgadânia, com Francisco Apolônio, gestor e idealizador desse projeto, desse negócio, e a gente vai bater um papo sobre gestão ambiental, responsabilidade social, gestão de negócios, primeiramente com Francisco Apolônio e depois com o filho
Dr. Fagner Ramos. Seu Francisco, seja bem-vindo ao nosso programa Pauta Aberta da TV Informe. Para mim é um prazer estar recebendo vocês aqui, nossa empresa, né? E como sabemos, você veio nos questionando a respeito da iniciativa, o porquê foi criada esta empresa, né? Primeiro ponto, hoje nós sabemos que a área ambiental é muito problemática e não existe uma política ambiental ainda que venha a satisfazer o povo por culpa de não ter conhecimento na questão ambiental. E a Plastisag, ela foi criada com o objetivo não somente de visar lucros físicos, mas que também que possa ajudar ambientalmente ao nosso município, ao nosso estado, à nossa União. E como está sendo a dinâmica da empresa nesse momento de pandemia? Os negócios diminuíram, o trabalho também? Rapaz, para nossa surpresa e que muitos não esperavam, hoje nós podemos dizer que a nossa demanda é maior do que a nossa capacidade de produção. Não paramos em nenhum momento. Mesmo diante de uma crise econômica. Mesmo diante de uma crise e de uma crise sanitária. Não paramos, fizemos todos os procedimentos corretos, não tivemos casos de nenhum funcionário da nossa empresa com esse problema da Covid, porque nós cuidamos direitinho do funcionário. Eu vi que tem uma cabine de desinfecção aqui na entrada. É a única empresa que tem no nosso município, né? Essa cabine somos nós, foi criada aqui dentro, não foi coisa que veio de fora, nós criamos a nossa cabine aqui dentro, com os nossos funcionários aqui, com materiais reciclados, tudo. Todos os funcionários têm equipamentos de proteção individual. Todos os funcionários, é obrigatório, não pode, todos têm que ter. Aqui não entra ninguém sem passar pelo processo, né, de conhecimento como usar os equipamentos. Não é só basta eu lhe dar o equipamento se você não tem a instrução como utilizar. E isso é independente da pandemia? É independente, isso aqui é geral, tem que ter. É permanente? É permanente. Seu Francisco, a empresa ela mantém várias parcerias para além da Bahia, para além da região cisaleira, não é isso? Hoje nós temos parceiros internos, que é aqui dentro do nosso estado, e temos parceiros externos também, que é em outros estados. Hoje nós temos parceria com empresas do Rio Grande do Norte, nós temos parceria com empresas do Rio Grande do Sul, nós temos parceria com empresas de Santa Catarina, temos parceria com empresas do Pernambuco, temos parceria com empresas da Paraíba, temos parceria com empresas do Piauí. Então nós hoje já estamos nesses estados aí, além do nosso mercado interno aqui que nós atendemos, tanto de compra de matéria-prima como também de venda. E parcerias com grandes empresas brasileiras e internacionais. Nós, para você ter ideia, as nossas empresas maiores parceiras são internacionais, são grupos internacionais. Nós temos parceria com empresas de alimentos, que são multinacional, que está aqui no nosso estado, nós temos parceria com ele. Nós temos parceria com empresas na área de automóveis, né? Na área de automotiva, empresas que fabricam automóveis aqui dentro do estado, nós somos parceiro dele. Nós somos parceiro também com empresas de cervejarias, que também dentro do nosso estado, nós temos parceria com eles. Nós somos parceiros de empresas de pneus, também aqui dentro do nosso estado, que são instaladas em nosso estado, nós somos parceiros. Recolhemos o material, tratamos o material devidamente para processo e aí volta ao mercado. Seu Francisco, por que a empresa se instalou em Salgadalha? É a única e grande empresa aqui dessa localidade. Essa empresa, ela genuinamente salgadense. Por quê? As minhas origens são Salgadalha. E eu amo isso aqui. Isso aqui é minha terra, nasci aqui, vou morrer aqui. Então não há necessidade. Muitas ofertas de outros municípios vieram para nos ofertar galpões, nos ofertar terrenos para nós continuar. Mas nós preferimos fazer em Salgadalha. E outra coisa,
todos os nossos colaboradores são salgadenses. Então, Salgadalha, o senhor ama, o senhor empreende, o senhor cuida. Salgadalha é no meu coração. É isso aí, seu Francisco. A gente agradece pela sua participação em nosso quadro Giro Empresarial e em nosso programa Pauta Aberta. Pronto. E estou à disposição. Qualquer momento, se quiser conhecer a empresa, está à disposição. Entendeu? Tá aí. Como a Plastisag é uma empresa de família, um negócio de família, vamos para a segunda parte desse quadro, com a entrevista com o Dr. Fagner Ramos, filho de seu Francisco Apolônio, gestor e idealizador da Plastisag. Dr. Fagner, a empresa envolve questão ambiental, trabalha com plástico, responsabilidade ambiental, como é que se dá aqui? A gente aqui transforma, né? Então todo plástico que chega lá do consumidor final ou pós-indústria, a gente coloca na nossa linha de produção aqui e transforma no produto final. Se tivéssemos uma política de reciclagem, de coleta seletiva em todas as cidades, os nossos produtos iriam retornar para cá e iriam voltar para o mercado em novos produtos. Seria uma logística reversa. É uma logística reversa. Inclusive tem clientes nossos de supermercados que a gente faz uma permuta. Todo o plástico que ele utiliza lá no supermercado, a gente manda a sacola e eles mandam o plástico para cá, para a indústria, a gente transforma o plástico em sacola e vocês vão ver aí, o plástico faz mangueira, o plástico faz balde, o plástico não só faz a sacola, assim, o plástico tem várias derivações e pode fazer vários produtos. Como se dá a responsabilidade social? A empresa patrocina projetos sociais? Como em Coité a gente tem vários projetos sociais. Quando nos procura, a gente sempre dá a nossa contribuição. A gente ajuda um projeto social em Coité, que é de um irmão da igreja. A gente sempre patrocina eventos esportivos, capoeira, futebol. E quando escola, gincanas, quando as escolas municipais mesmo e as estaduais gostam de fazer na Semana do Meio Ambiente a gincana lá, e aí a gente compra o material que eles recolhem lá e a gente ajuda também em fardamento, patrocínio. A gente tenta, ao ser procurado pela sociedade, ajudar também no que for possível. Quais são os valores que a empresa trabalha, que a empresa tem? Responsabilidade social é um deles, né? Responsabilidade ambiental também. Responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade de valorização do capital humano, né, que a gente defende e se não houver essa interlocução, essa união entre o humano representado no trabalhador e o humano representado na direção, a empresa não vai para frente. A gente valoriza, como tu viu, o valor principal da nossa empresa é gerar oportunidade em um distrito. Porque muitos perguntam por que não tem uma estrutura dessa em Coité, na sede, por que no distrito? Aí a gente explica pela essa questão do amor ao nosso local. Salgadalha tem cerca de 10 mil habitantes, é um distrito de Conceição do Coité, e a Plastisag é a maior empresa aqui da localidade? É a principal empresa aqui no distrito. Eu acho que as outras indústrias, empresas são mais do sisal. Aqui a gente é a única empresa que tem. Então a Plastisag é uma empresa que se estruturou, tem uma história, colabora com o desenvolvimento social, ambiental, humano daqui de Salgadalha, e você tem orgulho de fazer parte dessa história, de construir essa história aí. Como iniciou com meu pai, e automaticamente a gente vai dar prosseguimento. Eu, minha irmã, minha família, toda uma empresa familiar, e a gente tem orgulho sim, claro que é um patrimônio que eu acho que valoriza Salgadalha. É um negócio de família. É um negócio de família e é um patrimônio que valoriza muito Salgadalha, porque a gente recebe visitantes de todos os clientes, de todas as cidades, e todo mundo pergunta, quando chega aqui, pergunta por que aqui, como eu falei também, por que em um distrito, por que não na sede? Aí a gente explica tudo isso que eu falei.
porque foi para valorizar mesmo o nosso distrito. Então a missão da Plastisag é gerar emprego, gerar renda para as famílias e com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Verdade, o nosso principal valor é esse, geração de oportunidade em um local afastado dos centros urbanos, dos maiores centros urbanos. Então, Plastisag em Salgadalha, Dr. Fagner de Salgadalha, a família toda também estruturou seus negócios. Orgulho de ser salgadense? Com certeza, Salgadalha é a capital de Coité, rapaz. A diferença é que escolheram Coité como sede. Coité é a sede de Coité para ser em Salgadalha. E, como eu falei anteriormente, meu pai, ele quando fundou, ele escolheu Salgadalha por ele ser de Salgadalha e gostar de Salgadalha. Então, não tem por que a gente tirar. Já tivemos outras oportunidades, inclusive de pessoas vir convidar para a gente montar em outra cidade, mas não, a gente prefere ficar aqui. E é um amor incondicional por Salgadalha. Incondicional. Enquanto vida estivermos, estaremos em Salgadalha. Dr. Fagner, para a gente finalizar, suas considerações finais? Não, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo nesse novo programa aí, né? Coité é inovador. Parabenizar e agradecer a vocês pela oportunidade de estar colocando para aquelas pessoas que não conhecem a Plastisag, às vezes o produto da Plastisag. Fico à disposição também, a empresa também está à disposição de quem quiser conhecer, principalmente as escolas, quando retornar, que fazem trabalho ambiental, que quiser conhecer como é feito a reciclagem, a gente está à disposição. Dr. Fagner, a gente da TV Informa agradece por ter nos recebido aqui na estrutura da empresa Plastisag e diretamente para o quadro Giro Empresarial, mostrando que empreender é possível e que cada um também pode fazer sua parte no empreendedorismo. E uma boa notícia para quem recebe o auxílio emergencial do governo federal é que o líder do Centrão no Congresso, o deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, disse em seu Twitter neste final de semana que o auxílio emergencial será prorrogado até o final de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o deputado federal, a medida será anunciada nesta terça-feira, 1º de setembro. No sábado, durante uma inauguração de uma usina de energia em Caldas Novas, Goiás, Bolsonaro afirmou que o auxílio terá um valor intermediário entre os atuais R$600 e R$200. É uma boa notícia para quem recebe mesmo o auxílio emergencial, que está desempregado e que vem a calhar, né, até dezembro, quando a gente finaliza aí o estado, o decreto de calamidade pública do governo federal. Henrique Valença, coordenador do projeto Universidade Aberta Terceira Idade da Universidade do Estado da Bahia, aqui de Conceição do Coité, é o nosso convidado no quadro Faz a Diferença. Ele propôs um pacto intergeracional, refletiu sobre o papel do idoso e sobre a sociedade e o público da terceira idade e as ações envolvidas neste projeto da UNEB. Em nosso quadro Faz a Diferença, recebemos Henrique Valença, professor, pedagogo, analista universitário e coordenador do projeto Universidade Aberta Terceira Idade da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 14, em Conceição do Coité. Henrique Valença, seja bem-vindo ao nosso programa Pauta Aberta, especial quadro Faz a Diferença. Então, Henrique Valença, qual a importância do projeto UAT para a sociedade, para os idosos? Nilson, trabalhar com a pessoa idosa é muito gratificante. Primeiro, você lida com desejos que foram por muitos anos guardados. A maioria do nosso público ele é feminino, então é um processo histórico no qual as mulheres, né, se viram sempre só tomando conta de casa, cuidando dos filhos, dos maridos, e chegaram à terceira idade com a possibilidade de estarem na universidade, de estarem fazendo um curso de extensão, de estarem se qualificando enquanto pessoas, tendo a oportunidade de conhecer, né, o universo da academia
E o que isso move com elas? A autoestima. É o principal fator, é a autoestima. Depois, a gente trabalha muito a questão do protagonismo da pessoa idosa, a sua própria autonomia. Então, o idoso, a idosa, ele se vê como um ser histórico atuante e não simplesmente como um coadjuvante. Quantas pessoas existem no programa hoje e ao longo desses quase 13 anos, quantas já passaram pela UAT? Nilson, na UNEB, né, nós somos 30 departamentos. Nós temos 29 UATs. Então, a UNEB é hoje considerada a maior universidade de atendimento à população idosa. Somos mais de 3.000 idosos. Trazendo isso para a Conceição do Coité. Em Conceição do Coité, nós temos um diferencial. Por quê? Nós trabalhamos com as senhoras, e eu vou sempre estar me referindo às senhoras, porque somos 100 idosas. 93 são mulheres e apenas 7 homens. Então o projeto UAT, ao longo desses 13 anos, deu certo na UNEB como tudo. Sim. Referência ao UNEB, né, é uma referência nacional, porque é uma das poucas UATs, poucas universidades abertas à terceira idade, que trabalha na linha de educacional. Se você fizer uma pesquisa nos artigos que nós temos ao longo de 20, 30 anos, você vai encontrar muitos artigos relacionados à área da saúde e muito poucos na área educacional. Então, Henrique, você falou que a UAT, a partir da década de 90, aliás, os direitos dos idosos eles passam a ser implementados e, de fato, a Constituição de 88, esse artigo 230, diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. É esse o propósito da UAT. E, além do mais, do que está previsto aqui na Constituição, nós temos o Estatuto do Idoso. Qual a sua opinião sobre o Estatuto do Idoso? Beleza, Renilson. É algo importante. Quando eu falei, né, anteriormente, nós trabalhamos muito a questão do protagonismo. É nesse sentido, do conhecimento das leis. Nós fazemos parte do Fórum Estadual dos Direitos, em defesa dos direitos da pessoa idosa. Nesse fórum a gente traz essas discussões políticas da lei. Tá? Só para dar um exemplo para você, na Copa do Mundo 2010, a FIFA queria acabar com o nosso estatuto. Né? No sentido de que não tem mais gratuidade em eventos. Não tem nem 50%. E nós batemos pé firme. Né? Levamos uma delegação para Brasília, para uma audiência pública. A Bahia foi a maior delegação. Chegamos lá na audiência pública, conseguimos manter, né, esses direitos. Então, o idoso, a idosa, quando ela toma ciência, né, que ela tem direitos, ela começa a ter cidadania. Em termos práticos, quais as atividades que a UAT desenvolve com a pessoa idosa? O nosso programa, o programa da Universidade da Terceira Idade, ela tem 3 núcleos. Tem um núcleo teórico, que nós trazemos para elas psicologia, sociologia, filosofia, história, língua portuguesa, através da sua literatura, através das suas redações. Nós também trabalhamos, nesse núcleo teórico, né, nós trabalhamos questões do direito civil, que é para entendimento dos meus direitos, entendimento da tramitação. Temos um núcleo prático, que nesse núcleo prático nós levamos as possibilidades e valorizamos as potencialidades criativas que estão ligadas ao artesanato, que está ligada ao teatro, que está ligado à dança, que está ligado à cultura de modo geral, manifestações culturais de modo geral. Com profissionais dessas respectivas áreas. Profissionais dessas áreas, estudiosos, professores, artistas, todos esses abraçam essa ideia, esse trabalho, de maneira, e eu quero ressaltar aqui, de maneira voluntária. E temos o núcleo tecnológico. Que aprendem o que nesse núcleo? Esse é o núcleo do momento, é lidar com as tecnologias, lidar com seu smartphone,
com tudo aquilo que ele nos oferece, é lidar com as redes sociais, as diversas redes sociais, é lidar com o notebook ou com o computador. Ou seja, fazer o uso consciente dessas mídias digitais sociais. E o quanto esse trabalho, hoje em dia, está sendo necessário. Sim. A nossa sociedade, ela precisa se reconhecer enquanto fator humano. Então, com isso, você está propondo um pacto intergeracional. Sim. Entre as gerações. A convivência intergeracional é uma das nossas maiores metas. Não está no plano utópico, tá? Que a utopia você não alcança. Mas é um plano que a gente defende claramente, que as gerações elas têm que ser intercomunicacional. Você precisa dialogar tanto com a criança quanto com um senhor, uma senhora. Isso aí requer a sensibilidade e a empatia do outro. Com certeza. E é nesse momento que as nossas aulas, os nossos encontros, as nossas contribuições teóricas ajudam bastante a entender o outro, estar no lugar do outro, a empatia. Tá? O Edgar Morin, ele traz muito, toda a sua obra, assim, o ser humano precisa aprender a se humanizar. Nós esquecemos isso. Leonardo Boff, ele discute muitas questões voltadas para o cuidar do outro. Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do meio que você está. O nosso Paulo Freire, né, que para nós é o maior educador relacionado a questões ligadas à aprendizagem em meios não formais, a aprendizagem em meios formais, a aprendizagem de dificuldades que nós superamos e podemos superar sempre. Então, Paulo Freire deixa bem claro, a gente aprende no convívio com o outro, nas trocas de experiências. E quem mais troca isso? Henrique Valença, o que você aprendeu lidando com os idosos, na UAT? O que você aprendeu com tudo isso? Toda essa experiência? Renilson, é uma aprendizagem incomensurável. Em todas as áreas que você se imaginar, você tem um crescimento espetacular. Quando você parte da psicologia do envelhecimento e que você confronta muitas teorias que estão aí há séculos e diz, mas a prática, o dia a dia, essa população hoje envelhecida não condiz com esse relato. Quando você vai para o campo da religião, as mudanças nas concepções religiosas, o respeito à diversidade também religiosa, o quanto isso se modificou e alterou. Se você me diz, Henrique, mas a questão pessoal, sim, Renilson, também as relações interpessoais são belíssimas. É conviver com o diferente, tem seus altos e baixos, mas o respeito e a dignidade humana sempre prevalecem. E pensar que o diferente é normal. Com certeza, nisso nós não temos a menor dúvida. E a gente percebe claramente que essa visão já está introjetada em muitas. Nós estamos aprendendo a cada dia mais a respeitar a si mesmo, respeitar o outro e respeitar o meio. E quando a gente fala em meio, discute meio, não discute só o meio ambiente, não. Mas é todo e qualquer meio que você esteja. E isso é aprender a viver em sociedade. Sim, sim. Isso é um dos 4 pilares, né, da educação proposta pela ONU. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conviver. E eu emendaria com aquela música, né, de um artista brasileiro, é preciso também saber viver. Sim, tudo sim. isso aí, né? Tem... Porque a vida é isso, é um jogo e a gente está com o outro e a gente precisa do outro. E quando a gente pensar dessa forma, é que a gente de fato está aprendendo a saber viver. Com certeza, Henrique. Você falou em música e a gente tem, nós também temos um trabalho com coral. E uma das músicas que elas gostam bastante de cantar é a de Gonzaguinha, O Que É O Que É. Viver. Elas Viver e não ter a vergonha de ser feliz. cantar e cantar.
É a beleza de ser um eterno aprendiz. É isso, olha, chega, me arrepia todo, me arrepia bastante, porque é uma expressão da aprendizagem contínua. É o nosso Paulo Freire, que não existe momento de se aprender, momentos únicos, instantes. A aprendizagem se dá na vida toda. E eu ainda digo, e eu acrescento, também se dá na morte. Depois desse bate-papo primoroso, informativo, educativo, Henrique Valença, fique à vontade para fazer as considerações finais. Eu que agradeço a equipe por ter nos convidado para mostrar a nossa visibilidade e o quanto nós temos atuado no movimento do idoso e, acima de tudo, possibilitando o protagonismo da pessoa idosa. E teria um convite a fazer a toda a população. Nesse ano de eleições municipais, precisamos estar atentos aos candidatos e candidatas a vereadores. Qual a relação que eles têm com a pessoa idosa? Que nos seus projetos políticos incluam a pessoa idosa. Mas, acima de tudo, quando estiverem lá sentados à mesa, garantam, dentro de todo o mecanismo que a lei fornece, por exemplo, plano plurianual, recursos para trabalhar, para se desenvolver projetos com a terceira idade. E também ao Executivo, aos candidatos a prefeito ou candidatas a prefeito, que tragam também no seu plano de trabalho propostas voltadas ao movimento do idoso, propostas voltadas à atenção com a pessoa idosa. E a todos nós, enquanto seres humanos, a valorização da pessoa idosa. A relação que se pode ter intergeracional deve ser mantida. Nós, filhos e filhas, netos e netas, e até bisnetos e bisnetas, respeitar a pessoa idosa. Respeitar uma história de vida que nos deu uma herança, nos deixou um legado. Que legado é esse? Essa vida que nós temos, esse país que nós herdamos, essa cidade, esse estado. Então nós precisamos sim valorizar a pessoa idosa. E de que maneira? Dando dignidade de vida a ela. E esse foi o nosso quadro Faz a Diferença, que recebeu Henrique Valença, projeto Terceira Idade, fazendo a diferença em Conceição do Coité e região cisaleira. E vamos conferir agora as agendas de pré-campanhas dos pré-candidatos a prefeito de Conceição do Coité do final de semana. O pré-candidato a prefeito do Democratas, Marcelo Araújo, visitou os conjuntos habitacionais Casulo e Casas Populares e o povoado Riacho da Serra. Já o pré-candidato pelo progressista, Dr. Ieto Cirino, visitou o distrito de Salgadalha e participou de lives com os pré-candidatos a vereadores do seu partido. Danilo Ramos, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, postou em suas redes sociais visita ao distrito de Salgadalha. E é isso, os pré-candidatos a prefeitos estão certos, estão a todo vapor, visitando a população e apresentando as suas ideias para que a população, no dia 15 de novembro, escolha o melhor para o prefeito de Conceição do Coité. É isso aí, caro internauta. Chegamos à 5ª edição do programa Pauta Aberta, um mês do projeto TV Informa. Um projeto inovador na área de web comunicação, web jornalismo na Bahia. E a gente agradece aos nossos patrocinadores, a você, internauta, a toda a nossa equipe técnica por fazer parte dessa história, por ajudar a construir esse projeto com a gente. Até o próximo programa.